Olá, tudo bem com vocês? Então, nossa aula de hoje é sobre região e regionalização. A gente vai estar aqui estudando alguns conceitos e vou estar também mostrando para vocês um pouquinho esse conceito aplicado, tá ok? Regionalização do espaço mundial. De uma das formas mais usadas para aprender geografia é o estudo das regiões. De acordo com Lablache, a região constitui uma unidade de análise geográfica que exprime a forma como os homens organizam o espaço terrestre. Assim, as regiões não são apenas um instrumento teórico de pesquisa, mas existem de fato e cabe aos pesquisadores delimitá-las, descrevê-las e explicá-las. A regionalização é a divisão de um grande espaço com critérios previamente estabelecidos em áreas menores que passam a ser chamadas de regiões. Na ciência geográfica, o conceito de região está ligado à ideia de diferenciação de áreas. Então vamos ver lá. Por exemplo, o que é regionalizar? É dividir o espaço, por exemplo, em município, estado, país, continente ou todo o mundo em regiões. Então, por exemplo, ali são partes de um todo que possuem traços comuns. Por exemplo, o país tem a sua geopolítica, tem a sua língua, tem a sua bandeira, tem a sua constituição, que são as regras que esse povo segue, tá? Então, quer dizer, existem normas ali que estabeleceu um país. Um estado tem também a sua especificação. Um município também tem. Então, quer dizer, o país pertence a um continente, que a gente vai ver mais para frente aqui, né? O estado pertence ao país e o município pertence ao estado. Esse município, para você ter uma ideia, ele está dentro de um estado que está dentro do país que está dentro do continente, tá? Para que regionalizar? Para estudar melhor o espaço ou compreendê-lo para fins administrativos ou de planejamento. Vou dar um exemplo. Provavelmente, né, se a sua rua onde você mora é uma rua que não tem ligação para outras cidades, né, uma BR, por exemplo, se for uma rua uma rua secundária, vamos falar assim, provavelmente quem vai cuidar da sua rua, da sua calçada, vai ser o município. Tá? O estado mexeria nessa rua se essa rua tivesse um fundamento, como que eu posso falar? Se tivesse uma finalidade de ligar, por exemplo, até cidades, interior do estado, se fosse um objetivo de fazer um fluxo para poder a população percorrer nesse estado. Tá? Então vamos lá. Como regionalizar o mundo? Então, por exemplo, nós temos aqui diversos critérios. Então, por exemplo, o mundo ele tem continentes. Por exemplo, o Brasil está no continente sul-americano, que, consequentemente, o continente sul-americano pertence ao continente americano, onde tem a América do Norte, América Central e América do Sul. Tá? Por paisagens naturais, por países ricos e pobres, por grandes culturas. Então, quer dizer, você pode regionalizar o mundo entre tantas formas. Temos aqui citando, por exemplo, 4. Né? Então, regionalizar depende não apenas do espaço a ser regionalizado, mas também dos nossos objetivos. Quer dizer, aqui foram colocados 4 objetivos aqui, tá bom? As regiões podem ser estabelecidas de acordo com critérios. Então, por exemplo, os naturais. Aqui ele está falando, por exemplo, a gente pode fazer uma regionalização por vegetação, tipo de vegetação, por clima, por relevo, hidrografia, fauna e aí por diante, né?
sociocultural. A gente pode fazer aqui, por exemplo, a gente pode fazer aqui, agora fugiu, mas a gente pode fazer uma questão que a gente falou anteriormente, países com culturas mais antigas, por exemplo, os países, por exemplo, aqui nós somos conhecidos como os países latino-americanos. O que vem a ser? São os países que foram colonizados pelos portugueses e espanhóis. Na América do Norte nós temos os anglo-saxões, que é a colonização inglesa e francesa, né? Então, assim, é um exemplo que a gente pode ver essa regionalização. Então, assim, o homem é visto como agente principal que ocupa e transforma seu meio natural em espaço geográfico. Quer dizer, essa regionalização é feita pelo próprio homem, o homem que cria essa regionalização, ele que estuda e determina as regionalizações, né? A gente vê aí um exemplo aqui de essa imagem do lado falando sobre os mercados comuns, mercado como europeu e coisa e tal. Mas não vem ao caso agora, futuramente vocês vão entender o que vem a ser isso aí. Essa figura é só um exemplo que existem mercados, grupos de mercados que eles fazem negócios entre eles e esses mercados têm esses nomes que a gente está vendo aqui, tá bom? Por exemplo, cada região se diferencia das outras por apresentar particularidades próprias, como a gente já falou, né? Qualquer espaço pode ser regionalizado, isto é, dividido, como a gente falou, um país, uma região, um estado. A gente está vendo aqui o estado de São Paulo, por exemplo, dividido em regiões, tá? Então, regiões do turismo paulista. Então, por exemplo, é uma regionalização baseada no turismo, que é de um estado. Você pode aplicar-se também numa própria cidade. Por exemplo, Curitiba tem uma região conhecida como a Santa Felicidade, uma região gastronômica conhecida pela colonização italiana, não é? Por exemplo, até mesmo as cidades são divididas em regiões, podendo ser administrativa, natural, entre outras, como a gente falou aqui. Vantagens da regionalização: estudar o espaço geográfico em conjunto, comparar diferenças e semelhanças, analisar aspectos gerais e particulares. Desvantagens da regionalização: em áreas muito extensas e diversificadas, fazem-se generalizações que desconsideram as particularidades existentes no espaço. Quer dizer, quando é muito grande essa regionalização, você perde algumas particularidades, algumas coisas pontuais, alguns pontos, alguns detalhes que pelo fato passam batido, né? E de forma geral, regionalizar significa individualizar parte do espaço geográfico de acordo com determinados critérios, que podem ser físicas, sociais, culturais, econômicas e políticas, tá? Então, quer dizer, estou mostrando alguns exemplos aqui também, que pode haver uma regionalização. Há, portanto, diversas possibilidades de regionalização. Por continente, como a gente viu aqui, ó, América, África, Europa, Oceania e Ásia, são regiões do nosso planeta, são continentes, tá? Países do hemisfério norte e do hemisfério sul, países de cultura ocidental e de cultura oriental, países ricos e pobres, e assim por diante. E aqui, nosso último slide fala também, né? Qualquer regionalização é apenas parcialmente verdadeira, pois quem agrupa ou reúne suas partes ou faz de acordo com um interesse específico. Qualquer conjunto de informações é seletivo e, portanto, não dá conta de mostrar todos os aspectos da realidade. Então, gente, é isso que eu queria passar para vocês a respeito da regionalização. Qualquer coisa a gente fala no decorrer da semana, tá bom? Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana abençoada. Beijo, tchau!